Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta sexta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Hoje é aniversário do Rio de Janeiro. A cidade completa 454 anos. E vamos aos destaques de hoje. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou nesta sexta-feira a atuação da Força Nacional em ações de segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Ela vai atuar em apoio à Polícia Rodoviária Federal pelo prazo de 15 dias. A decisão do ministro foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, a atuação nas estradas do Rio pode ser prolongada, se for necessário. E o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, viaja hoje ao Paraguai para se encontrar com o líder da região. Ontem ele foi para Brasília, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo não vai poupar esforços para restabelecer a democracia na Venezuela. Bolsonaro se encontrou nesta quinta-feira com o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. E nós não pouparemos esforços dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. Guaidó, reconhecido presidente interino por mais de 50 países, garantiu que vai voltar a seu país nos próximos dias. Como sabem, eu recebi ameaças pessoais e familiares, mas também ameaças de prisão pelo regime de Maduro, mas isso não nos impedirá de retornar à Venezuela neste fim de semana, mais tardar na segunda-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também recebeu nesta quinta-feira a visita de Juan Guaidó. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que pode diminuir para 60 anos a idade mínima de aposentadoria das mulheres. Ele também afirmou que podem ser feitas mudanças no benefício de prestação continuada e na pensão por morte. Durante o café da manhã com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está disposto a negociar alguns pontos da sua proposta de reforma da Previdência, entre eles baixar a idade mínima de aposentadoria para a mulher de 62 para 60 anos. É a primeira vez que o presidente fala na possibilidade de reduzir a idade mínima após entregar a proposta ao Congresso Nacional. Bolsonaro também admitiu mudanças no benefício de prestação continuada, que é pago para idosos e deficientes de baixa renda, e na porcentagem da pensão por morte, que poderia passar de 60% para 70%. Apesar de se dizer disposto a negociar, o presidente declarou que a essência do projeto não pode ser modificada. Caso contrário, o país passaria por uma situação muito complicada, a exemplo de países como Grécia e Portugal. Para ressaltar a importância de aprovar a proposta, ele afirmou que sem ela haverá muitas consequências negativas para o país, como a alta do dólar, queda da Bolsa de Valores, suspensão de pagamento a servidores e enfraquecimento do governo. E já que é feriado prolongado, vamos ver agora como fica a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade que atuam sobre o estado de São Paulo vão avançar em direção ao Rio de Janeiro. Por isso, a previsão é de um dia com chuva frequente e tempo muito nublado em todo o estado do Rio de Janeiro, centro-sul mineiro, incluindo a capital, áreas do norte e leste de São Paulo, incluindo a região da capital e também do Vale do Paraíba. Nesses locais, a chuva pode vir com moderada a forte intensidade. Mas um corredor de umidade também vai deixar a chuva a qualquer hora do dia, intercalando períodos de sol por toda essa faixa que vai do litoral de Santa Catarina, centro-leste do Paraná, interior de São Paulo até áreas do norte de Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, oeste do estado de Minas Gerais e também sobre o Distrito Federal. A previsão também indica chuva a qualquer hora do dia, com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea, que vai de João Pessoa até o estado do Maranhão, e também sobre áreas do extremo sul do Amazonas, Acre e centro-norte do estado de Rondônia, incluindo a capital Porto Velho. Dia de sol e calor para toda essa faixa que vai do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, toda a faixa litorânea que vai de Salvador até o interior do estado do Alagoas e também por toda essa faixa do extremo norte do país, incluindo a região de Roraima e a capital Boa Vista.
Todas as demais áreas em verde do mapa devem ter pancadas de chuva em geral a partir da tarde ao longo desta sexta-feira. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 20 graus em Brasília, máxima de 32 graus em Cuiabá, 30 graus em Porto Alegre e 24 graus em São Paulo. E no destaque internacional, um forte terremoto atingiu o Peru hoje. Até o momento não há relatos sobre danos ou vítimas. O forte terremoto foi de magnitude 7, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que mede a atividade sísmica no mundo. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que não há risco de tsunami. O tremor aconteceu perto da fronteira com a Bolívia, em uma área montanhosa e de pequena população. A profundidade foi de 257 quilômetros. Os grandes terremotos na América do Sul acontecem, de modo geral, a uma profundidade de 70 quilômetros ou menos. E hoje eu vou encerrar com um alerta da Organização Mundial da Saúde. Todo ano são registrados quase 2,5 milhões de novos casos de glaucoma. Aqui no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas com mais de 40 anos têm a doença que pode provocar a cegueira permanente. A prevenção se faz com visitas periódicas ao médico. Vamos conferir na reportagem. O Lucas tem 23 anos e nunca enxergou. Foram processos desafiadores. Até os 7 anos foi normal, porque eu vivia mais com minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. E a partir dos 7 anos foi quando eu comecei a estudar, né? Tinha que ingressar na escola e surgiram aí os primeiros desafios, porque as escolas não tinham estrutura. Quando ainda era um bebê, os médicos descobriram que o Lucas nasceu com glaucoma, uma doença causada pelo aumento da pressão intraocular. Mas, no caso dele, o glaucoma era congênito e não havia o que fazer para reverter o quadro. Lucas escolheu, então, seguir em frente. Era hora de encarar os desafios da escolha. Me incluíram lá com os alunos. Foi complicado porque a professora tinha que ensinar a alfabetização para os outros alunos e para mim não dava porque ela não sabia braille. Até que um dia eu descobri uma escola na Penha, na Vila Matilde, que dava aula de braille. Eu aprendi o braille e me alfabetizei no braille e consegui acompanhar os outros conteúdos. Quando a doença se manifesta na fase adulta, a pessoa perde a visão aos poucos. Tem o glaucoma congênito, então quando a criancinha nasce com glaucoma, não tem como evitar. Ela vai ser cuidada, tratada, vai ficar com a deficiência visual, mas ela tem todo um programa de habilitação e reabilitação posteriormente. Agora, no caso do glaucoma em adulto, é uma doença completamente controlável e que é um dos grandes fatores de desencadeamento da deficiência visual. O glaucoma é considerado a maior causa de cegueira no mundo. Sabe por quê? Não tem sintomas. E quando a pessoa sente alguma coisa, já está avançado. E aí o controle com medicamentos pode não ser tão eficiente. Por isso, a prevenção vai fazer toda a diferença. À medida que as pessoas envelhecem, os canais que permitem a drenagem de um fluido pelos olhos ficam bloqueados. E isso é que faz a pressão do globo ocular subir, causando o glaucoma. Quando o paciente descobre, metade das células da retina já foram perdidas. Por isso, fazer consultas regulares com o oftalmologista é tão importante. E é uma doença que ela é controlável, né? Então nós recomendamos sempre que as pessoas que, a partir de 40 anos, todos nós meçamos a nossa pressão intraocular, que é um procedimento muito simples e muito rápido que o oftalmologista faz. Porque na medida em que ele for detectado, há toda uma condição de tratamento. Se houver na família, as pessoas devem medir essa pressão intraocular desde cedo, não esperar os 40 anos, porque é uma doença que ela tem uma marca hereditária muito forte. Os tratamentos são feitos para diminuir a pressão intraocular, então nada de perder tempo. Se já passou dos 40 ou se tem casos na família, procure um médico. Ele vai conferir se está tudo certo com a pressão dos seus olhos. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo feriado para você e até mais!